Sabe quando você tá com muita vontade de desenhar, mas simplesmente bate aquele bloqueio criativo do nada? Foi exatamente assim que eu me senti. Eu tava mergulhado em diversas ideias e referências, porém sem poder de decisão nenhum para escolher o que desenhar. Só que depois de tanto sofrer, de repente eu recebi uma enorme fonte de motivação, que me fez desbloquear a inspiração de produzir um duelo que eu já queria fazer há algum tempo. Nesse vídeo vamos estar vendo juntos como os lápis de cor da Leo Carbon vão se comportar em um desenho, onde eu também vou dar a minha opinião se vale a pena comprá-los. E de bônus eu vou estar comparando esses lápis com os lápis de cor da Faber-Castell linha Super Soft, os lápis queridinhos de muitos artistas. E a pergunta que fica é: será que os lápis da Leo Carbon superam os lápis da Super Soft? E sinceramente, acho que não teriam personagens melhores para fazer essa comparação em forma de desenho. São personagens que marcaram a minha infância e acho que marcaram a sua também. Antes de irmos para a parte de mostrar os lápis mais de perto, eu peço para que você deixe seu like, se inscreva no canal caso você for novo, compartilhe o vídeo. E também recomendo que você procure um lugar bem confortável para assistir, pois esse review promete e muito, ainda mais comparando com os lápis da Super Soft. Então, sem mais enrolações, acho que já dá para começar isso de verdade. Então pessoal, mostrando a caixa um pouco mais de perto, essa é a caixa do Leo Carbon, vem com 100 cores, vocês podem ver. É uma caixa bem bonita, eu gostei muito desse efeito das letras douradas. Na parte de trás vem as cores que vem no kit, mas eu recomendo nunca se basear por aqui, galera, pois nunca é igual ao pigmento do lápis. Então sempre bom você fazer a sua tabelinha e anotar. Na parte da frente, podem ver que aqui tem informações, corpo em madeira, mais macio para pintar, com caixa organizadora, aquelas coisas. Aqui é óbvio que eu já tinha aberto ela, não vem com essa fitinha, mas eu vou tirar. Tá até um pouco rasgado aqui nas orelhas, nas laterais dela, né? Mas eu vou tirar para mostrar para vocês como vem os lápis por dentro. Tem que ter cuidado aqui, pois os lápis vêm em bandejas, com bandejas de papelão, né? Com 25 unidades em cada. Você tem que ter cuidado. Eu geralmente pego por aqui por baixo e puxo elas todas juntas porque vem. Geralmente a primeira sempre fica. Dá um trabalhão, mas elas vêm. E aqui vocês podem ver, vou botar a caixa de lado. Podem ver aqui as 4 bandejas, 25 lápis em cada. Já fiz os meus testes. Vou estar mostrando um pouco de como é o corpo do lápis em si. Vou estar pegando esse dourado aqui, esse lápis. Ó, podem ver, vem escrito, acho que não dá pra ver muito, a iluminação não tá tão boa. Tá ao contrário, na verdade. Bom, aqui vem escrito Leo e aqui Carbon Line, que é o nome da linha. Pessoal, é muito importante citar também que essa aqui é uma linha completamente diferente da linha verde infantil que a Leo produz e geralmente se vende em papelaria, em lojas. E essa aqui, digamos que mesmo sendo uma linha escolar, mesmo eu pagando barato, eu considero barato, foi R$114, e é uma linha superior à caixinha verde, onde não tem nem comparação. A caixa verde e os lápis quase não tem pigmentação, são com uma madeira bem rígida e ruim. É basicamente lápis para bebê, para criança que está começando. Para quem começou com eles, sabe o que eu tô falando. Vocês podem ver, aqui sempre vem meio que a cor do lápis. Só que nunca é bom confiar, nem aqui e nem na ponta. É sempre bom fazer os testes no papel, onde eu vou mostrar já para vocês. E vocês podem ver que no corpo do lápis, assim como eu senti, vocês podem sentir a ausência de alguma coisa, que é algum nome ou numeração para identificar o número, o que não vem. Eu mesmo tive que numerar com uma fita. Eu passei a caneta escrevendo cada número e basicamente colando na fita, na cabeça aqui de cada lápis, onde é um dos pontos mais negativos que eu achei da caixa, apesar de ter achado com um bom pigmento, boa mistura e etc. Eles apontam bem também, mas justamente é o ponto mais negativo, onde eu levei mais de 1 hora para enumerar todos esses lápis. São 100 cores, galera, então podem ver que todos, para não me perder, mesmo tendo uma certa experiência com lápis de cor, com cores, você pode se perder. Então podem ver, todos os 100 estão numerados, graças a esse pequeno detalhe que a Leo não se atentou, mas dá para relevar. Claro, você vai ter o trabalho manual para não se perder. Mas, vamos seguir. Vou estar jogando eles um pouquinho para cá, já eu volto. E aqui tá o papel de testes. Ah, pessoal, e uma coisa que eu esqueci de mencionar é que eu também comprei a caixa Tons de Pele da Leo Carbon. Aqui tá ela. E por que eu comprei?
porque na prévia que eu vi, eu senti que não tinha tons suficientes aqui na caixa de 100 cores, tons de pele no caso, e eu acabei optando por adquirir 12 tons de pele por fora. Outro ponto negativo, não vi tantos tons de pele assim. No Super Soft eu gosto da variedade de tons de pele no kit de 100 cores, mas que aqui na Leo eles não se atentaram a isso. Vocês podem ver aqui, eu vou estar mostrando os tons de pele, que é basicamente a mesma linha, mesmos lápis. Vocês podem ver aí cada tom de pele. Recomendo pausar o vídeo porque se quiser ver melhor. Do 1 até o 100. Esse lápis branco é muito bom. Vou estar falando melhor dele daqui pra frente. Vamos estar descendo para os 12 tons de pele, né? Também. Tem um areia amarelado, só que eu achei muito forte. Tem aqui tom de areia rosa claro. Tem bordeaux. Só que aqui eu senti falta de um sépia. Mas sempre falta alguma coisa, né, pessoal? Não dá pra ter tudo. Nesse kit de 100, eu acabei sentindo falta de tons de vermelho. Vermelho só tem esse aqui, o 12. Mas eu tenho que dizer uma coisa. Em relação a tom de vermelho, marrom e preto, a Leo Carbon tá dando de 10 a 0 na Super Soft. Pois aqui é muito mais pigmentado do que os lápis da Faber. Sendo que Super Soft é bem mais caro do que o Leo Carbon. Então, é um dos pontos positivos. Vamos estar finalizando essa parte. E finalmente ir para a melhor hora. Vamos ver como é que esses lápis se comportam em um desenho. E lembrando, metade eu fiz com Faber-Castell Super Soft e a outra metade com o Leo Carbon, para vocês verem a diferença entre os dois lápis. E depois vocês podem tirar suas conclusões nos comentários também. Então, basicamente por agora é isso. E fique com a próxima parte, onde vamos testar os lápis de verdade. Começando aqui na parte do desenho, vamos começar pelos pontos positivos do lado da Super Soft. Bom, eu acho que os lápis da Super Soft têm sim boa pigmentação dos tons de azul, cinza, rosa, alguns amarelos e até os tons de verde. Outro ponto positivo é que os lápis são bons para misturar, se você trabalha com camadas, é claro, e tendo paciência, pois com essa técnica eu uso eles bastante nos desenhos realistas também. E eu também gosto muito da maioria dos tons de pele, onde a caixa de 100 cores possibilita isso. Você tem uma vasta variedade de tons de pele para se trabalhar. Bom, vamos para os pontos negativos, que eu já adianto que tem muito mais do que os positivos. Bem, por ter 100 cores, há muitos tons parecidos, como os tons de verde e azul. Assim como há também outros lápis um pouco inúteis, como os tons de neon, por exemplo, impossibilitando uma maior variedade de cores. Outra coisa ruim são lápis com a madeira ruim e que quebram a ponta toda hora. Eu sempre tento contornar essa situação com o apontador de manivela, ajudando a deixar até a ponta mais comprida. Porém, sendo um lápis macio, ele não é nada bom para fazer traços, pois a ponta dele literalmente derrete no papel. E como falei antes, corra dos tons de preto, marrom e vermelho principalmente, pois falta muito pigmento para eles serem considerados bons. Vocês podem ver aí na parte da gravata, essa parte amarela, eu não tive dificuldades. Eu mesclei um marrom claro com 2 tons de amarelo, se eu não me engano. Então todas as partes amarelas eu fiz assim. Você não vai ter dificuldade em misturar os lápis. É um dos pontos positivos, voltando. Bom, nos tons de verde não há pontos nem tão positivos e nem tão negativos, na minha opinião. Pois os tons mais escuros não são tão escuros, mas dá para relevar. Na parte da luva, que são os cinzas, eu até gosto do cinza claro e do cinza quente, que é um tom mais mediano, apesar de ser muito difícil de misturar. Nos tons de verde, como eu falei antes, aí na parte do balde que ele tá segurando, eu achei uma parte mediana de se trabalhar, pois tive um pouco de dificuldade de mesclar e tive que usar até o lápis branco. E aí na parte vermelha, como falei antes, não é bom confiar tanto, mesmo que eu tenha usado marrom, bordeaux, um pouco de preto e vermelho. Porém, para vocês terem noção, eu sempre precisava usar o laranja logo após o vermelho para conseguir um tom mais chamativo, e mesmo assim nunca fica do meu agrado. Inclusive quero testar a nova caixa de 100 cores da Super Soft, onde dizem que as cores estão vindo mais vivas e vibrantes.
Já partindo para o lado da Leo Carbon, vamos começar com os pontos positivos também. E bom, apesar de também ser um lápis soft, o Leo Carbon parece ser um meio termo, onde ele não é nem tão rígido e nem tão macio. E eu senti que ele é melhor para fazer traços, pois a ponta não derrete tanto como os lápis da Supersoft. E falando em pigmento, o Leo Carbon supera seu concorrente em muitos tons, principalmente nos tons de vermelho, marrom e preto, mesmo sendo uma caixa que é mais de R$100 mais barata que a caixa da Supersoft. Outro ponto que quero mencionar é o lápis branco. Eu gosto muito do branco da Supersoft, mas o lápis branco da Leo Carbon é quase perfeito. Ele é capaz de misturar cores e também é bem macio. É um dos melhores lápis da caixa. Pensa num lápis branco bom. E eu gostei muito de apontá-los, não tive problema nenhum com quebra de pontas, pois a madeira é ótima pelo preço, na minha opinião. Mas, como nem tudo é perfeito, vamos para os pontos negativos. Assim como o Supersoft, na caixa da Leo Carbon falta uma variedade de tons entre as 100 cores, onde eu senti falta inclusive de um tom de azul mais escuro. No chapéu do Patati, por exemplo, eu usei tons de violeta para ajudar esse azul a ficar mais pigmentado, mas nada que atrapalhasse. E eu acho que a maior crítica que eu tenho a fazer, que eu inclusive citei antes, mostrando a caixa, é que a Leo não colocou nenhuma numeração ou nome em cada lápis, e isso pode deixar pessoas confusas. Mesmo que você tenha certa experiência com cores, eu posso acabar me confundindo, assim como você. Então eu mesmo tive que numerar os 100 lápis com uma fita e com números, e deu um baita trabalho, mas não é nada que atrapalhe, apesar de que você vai ter esse trabalho manual se não quiser se perder nas cores. Enfim, para finalizar com a minha recomendação, eu correria dos lápis da Supersoft. O Leo Carbon é mais barato e até mais pigmentado. Com o tempo você pode testar os lápis da Supersoft depois, mas lembre-se que nem sempre os materiais mais caros são os melhores. Você precisa saber trabalhar primeiro com os mais baratos, e então você vai escalando, pegando lápis um pouco mais caros, testando, aprendendo, então evoluindo nas suas pinturas. Então, espero que vocês tenham gostado do lápis, do vídeo, e comente se você tem algum desses dois lápis. Vamos estar assinando esse desenho, e obrigado a você que ficou até aqui. Espero que a minha opinião tenha te ajudado em alguma dúvida que você tenha, talvez, sobre o lápis. Então, fiquem com o desenho, tamo junto e até a próxima.